Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós estamos aqui com uma aula da lição de adultos que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A propósito, estamos estudando a lição que trata sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E a lição de hoje, queridos, vai tratar sobre a lição número 6, para 10 de novembro de 2024, a promessa de cura divina. Todos os nossos comentários são feitos em 10 tópicos para te ajudar aí no seu estudo, na sua aula. É por isso o nome do canal, Escola Bíblica Complementar. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva para que toda semana você receba o nosso vídeo na segunda-feira e também deixe aí o seu like, que é importante. Você vai estar dizendo para o YouTube que o canal é relevante e eles vão repassar esta mensagem, este vídeo para outras pessoas. Aos irmãos que nos assistem pelas demais mídias sociais, que Deus abençoe a todos poderosamente e que Deus tenha uma palavra poderosa para o seu coração. Muito bem, queridos, lição número 6 para 10 de novembro de 2024, a promessa de cura divina. O texto áureo diz assim: verdadeiramente ele, o Senhor Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53 e o versículo 4. A verdade prática nos diz: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em 3 textos, Isaías 53, de 1 a 5, Mateus 8, 14 a 17 e Tiago 5, 14 e 15. Nos diz assim o texto: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora Mateus 8, 14 a 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Agora Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Muito bem, queridos, nossa lição, ela dispõe aqui de 3 tópicos, de uma introdução. A introdução vai dar uma visão geral da lição. O primeiro tópico trata sobre a promessa bíblica da cura divina. Depois nós temos no segundo tópico origem e consequências das doenças no mundo.
E o terceiro tópico, Jesus Cristo cura sim. E por fim a conclusão, que vai estar dando aí o fechamento, né, da nossa lição. Muito bem, queridos, eu preparei com muito primor, com muita dedicação, com muito carinho, 10 tópicos, né, incluindo este assunto, né? Eu falo sempre, cuidado com o assunto da lição, para você não ficar, se você dá aula, você não ficar divagando sobre outros assuntos e esquecer o foco. O título da lição é a manchete, né? É a promessa do que vai ser explicado. Então, a promessa de cura divina. Eu coloquei aqui como primeiro tópico dos 10 que nós vamos fornecer para você. Primeiro, porque Cristo levou consigo nossas dores. É por isso que a promessa de cura divina existe. Primeiro, porque Cristo levou consigo nossas dores. A morte de Cristo na cruz do Calvário não foi simplesmente para que nós fôssemos para o céu. O céu já é uma consequência, mas a morte de Cristo na cruz do Calvário trouxe redenção para todos os aspectos da vida humana. O texto áureo vai dizer, uma profecia de Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E me veio agora à mente, irmãos, não está aqui constando das minhas anotações, mas eu quero ler também um texto que se cumpre no Novo Testamento, uma profecia do Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, quando Jesus entra na sinagoga e abre lá o rolo, né, do livro, e ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. No convite clássico de Jesus, lá em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso inclui, obviamente, as enfermidades. O tópico 1 e o subtópico 2, nós vamos ver aqui um comentário também interessante do autor da lição, tópico 1 e subtópico 2, onde vai dizer assim: o texto bíblico de Mateus 8, 14 a 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Muito bem, vamos para o auxílio teológico. A nossa lição tem aqui um auxílio teológico e que vai dizer assim, lá do meio para o finalzinho. Diz assim: o sofrimento de Cristo foi por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Em Isaías 53, o servo de Javé, ou de Iavé, experimenta rejeição e sofrimento, não como consequência de sua própria desobediência, mas em favor de outros. Qual o resultado? Ele leva a efeito a cura do povo de Deus mediante as suas pisaduras. A afirmação de que os sofrimentos de Jesus trazem cura àqueles que sofrem fica estabelecida sobre um sólido fundamento teológico. Muito bem, então, primeiro tópico: porque Cristo levou consigo nossas dores e nossas enfermidades. Segundo lugar, irmãos, eu coloquei aqui: porque Cristo é o dominador das enfermidades. Cristo não só é o dominador da morte, o dominador das tempestades, o dominador dos demônios, mas é também o dominador das enfermidades. Vamos ver o terceiro tópico e o subtópico 2 da nossa lição, onde vai estar reafirmando isto aqui. Tópico 2, tópico 3, subtópico 2.
nos diz assim: o mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus 13, 8. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Então, meus queridos, a promessa de cura divina, por que ela existe para nós? Primeiro, porque Cristo levou consigo nossas dores e nossas enfermidades. Em segundo lugar, porque Cristo é o dominador das enfermidades. Não há uma enfermidade que seja difícil para Jesus, difícil para Deus. Em terceiro lugar, eu coloquei aqui um tópico particular. Em terceiro lugar, eu coloquei porque nos apropriamos dessa promessa. E aqui eu quero tecer um ligeiro comentário. Eu estava em São Paulo, na sede do Belém, e algumas pessoas estavam ministrando palavra. Vários ministraram uma palavra. E o nosso pastor, José Wellington Bezerra da Costa, o pai, ele percebeu que a palavra orar pelos enfermos, curar, ela estava aparecendo muito. E ele disse assim: meus queridos irmãos, será que Deus não está falando conosco, que de repente outras denominações estão se apropriando desta autoridade de Deus para orar pelos enfermos e curar, e nós estamos desprezando? E, meus queridos, eu tenho feito isso, eu sei que estou falando aqui, muitos pastores devem estar nos assistindo, e eu tenho, dia de sexta-feira, eu ministro o estudo da palavra, e eu tenho chamado os enfermos para frente, orado por eles e ungido com óleo juntamente com os presbíteros. Meus amados irmãos, não é que Jesus está curando os irmãos? Nós já ouvimos aí testemunhos de 4 ou 5 irmãos que já receberam uma cura do Senhor. Então, meus queridos, nós estamos, como dizia Spurgeon, de repente, tendo diante de nós uma mesa farta de pão e nós estamos morrendo de fome. Será possível que é necessário os nossos irmãos irem para outras denominações para alguém orar por eles, para Jesus curá-los? Então, eles devem orar por eles mesmos, nós sabemos disso, Nós não temos cultos de libertação, todo culto nosso é um culto de libertação, mas que a gente foque nessas coisas. Jesus quer salvar, Jesus quer curar e Jesus quer batizar com o Espírito Santo e libertar. Então, meus irmãos, nós temos aqui a promessa de cura divina do Senhor, mas é necessário nós nos apropriarmos, tomarmos posse dessa promessa e orarmos pelos enfermos e buscarmos a cura nossa também. Ok. Quarto lugar, eu coloquei, porque o processo salvífico é integral. Por isso que essa promessa da cura, ela é válida, porque salvação não diz respeito apenas a espírito, a alma, ou em particularidade somente ao espírito, somente à alma, somente ao corpo. Não. Salvação, ela é integral. Espírito, alma e corpo. Toda essa estrutura deve ser salva. E nós podemos dizer que nesse processo salvífico, que a nossa salvação é uma libertação do pecado. E nós vamos ver aqui na nossa lição que a origem de todos esses males foi o pecado. Foi por isso que lá em Marcos 2, quando o paralítico desce ali no meio da reunião, eles tiram as telhas lá ou o telhado, e desce com o paralítico até Jesus. Jesus olha para o paralítico e ele não diz, seja curado. Ele diz, perdoados estão os teus pecados, porque Jesus sabe que essa é a origem. Não adianta cura se o pecado permanece imperando. Então, Jesus perdoa os pecados, porque libertando do pecado, as demais bênçãos vêm aí a reboque como consequência. Então, irmãos, o processo salvífico é integral. Deus está interessado no nosso espírito, está interessado em nossa alma
e está interessado em nosso corpo. Haja vista, ele tem o controle até dos cabelos da minha cabeça. Muito bem, a introdução da nossa lição, ela vai dizer assim: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Então, meus queridos, Jesus fez uma obra completa. Vamos ver aqui também a sinopse do tópico 1, que é uma síntese, diz assim: a obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina, que faz parte aí do pacote. Tópico 1 e subtópico 1, nós vamos ver também aqui bem no meio do comentário, diz assim: dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar tanto sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra da salvação é completa e, eu diria, integral. Ok, vamos para o quinto tópico. Os irmãos vão aí anotando, que eu estou sendo assim breve, para não ficar um vídeo muito longo. Quinto lugar, eu coloquei: porque Deus é o maior interessado em nosso bem-estar. Pode ser que alguém diga: não, pastor, eu já sei disso, Deus é o maior interessado. Mas, muitas vezes, irmãos, as nossas atitudes não demonstram isso. Parece que Deus é alguém que não tem nenhum interesse em nós e que nós temos que ficar: Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus, vem aqui, e ele desejando o nosso mal. Não, irmãos, Deus é o maior interessado em me abençoar e em te abençoar. É o maior interessado em nosso bem-estar, integralmente falando, espírito, alma e corpo, Na nossa introdução, aqui já no mais para frente um pouquinho, diz assim: no plano divino, o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus cura, sim. Então, meus queridos, ele é o maior interessado. Vamos ver aqui o terceiro tópico e subtópico 1 também. Você vai marcando e depois você procura. Diz assim: Jesus Cristo cura sim, A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador, Jeová Rafá. No deserto, com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina: eu sou o Senhor que te sara, que está em Êxodo 15, 26, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Olha, ele chega a colocar um nome nele, referente à cura, Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós não podemos, irmãos, claro, quero deixar muito claro aqui, nós não podemos desprezar a medicina, dizer que a medicina não presta. Não, Deus usa os médicos de maneira poderosa. Agora, é bem verdade que nossos irmãos do passado iam muito pouco aos médicos. A grande maioria das curas era realizada dentro da casa de Deus. E eu creio que Deus queira fazer. Não estou aqui, descartando a medicina. A medicina é um dom de Deus também, E às vezes Deus permite que um médico, faça uma operação em você e etc. Mas eu acredito, irmãos, que nós estamos abandonando, deixando, como eu disse aqui no tópico 3, deixando de nos apropriar de uma palavra de poder, de um dom de Deus, de uma dádiva divina, porque simplesmente estamos ignorando, estamos desprezando e vamos perdendo o hábito. Então, Deus é o maior interessado em nosso bem-estar.
Vamos para o sexto tópico, né? O nosso título, a promessa de cura divina. E eu coloquei aqui no tópico 6, não fazendo do favor a totalidade do nosso relacionamento com Deus e do anúncio do Evangelho. O que não pode acontecer é a igreja virar uma agência curandeira, né? Às vezes, eu digo sempre, às vezes um irmão pode ter os dons de curar, é um dom, os dons de curar, né? Mas, às vezes, essa pessoa, porque colocou a mão em uma pessoa e ela foi curada, muitas vezes essa pessoa vira uma figura de idolatria, ele se auto-idolatra e as pessoas também o idolatram. Então, a gente tem que saber que a igreja, a casa de Deus, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação, não é? Em Cristo Jesus, e nós temos o cuidado para não firmarmos as pessoas nos favores de Deus. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por nós, mas muito mais por aquilo que Ele é. Então, não fazendo do favor a totalidade do nosso relacionamento com Deus e do anúncio do Evangelho, porque se eu construo uma teologia em cima disso, irmãos, o dia que Deus não me favorecer, o dia que Ele não der o que eu quero, eu vou abandonar. Então, a nossa meta como cristão é essa. Nossa meta é seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita lá no céu. Nós estamos debaixo dos atos soberanos de Deus. Então, não fazendo do favor, no caso a cura, outro favor, a totalidade do nosso relacionamento com Deus e do anúncio do Evangelho. Existem pessoas que vivem doentes a vida inteira e Deus não cura. E nem por isso eles rompem o relacionamento com Deus, nem deixam de crer em Deus, nem murmuram contra Deus. No plano de aula tem aqui um subsídio do professor que nós queremos ler. Lá no finalzinho, né, diz assim, embora Cristo cure, não devemos dar ênfase a ela em detrimento ou em prejuízo do anúncio do Evangelho, destacando que a salvação sempre foi a prioridade do ministério do Senhor. Existem ministérios por aí que a tônica é cura, 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 e as pessoas não são confrontadas em seu pecado, né? Quer dizer, muitas vezes são curadas, permanecem no pecado, né? Ou ficam ali enquanto estão em busca do seu interesse. O auxílio bíblico da nossa lição também tem outro comentário interessante que diz assim, um dos grandes perigos da ênfase excessiva na cura é que ela pode eclipsar, vem de eclipse, né? Eclipsar o evangelho no evangelismo. Esse perigo também pode ter influenciado a ordem de Jesus para que as pessoas curadas mantivessem segredo. Como Stephen Short coloca, Jesus não queria que as pessoas viessem a ele apenas para receber benefícios físicos. Muitos não cristãos vão às reuniões cristãs, principalmente a fim de satisfazer alguma necessidade física ou material. Uma vez que eles vêm, partilhamos o evangelho com eles. Mas descobri que é muito difícil eles fazerem em seu pensamento a transição das necessidades sentidas para o Evangelho. Ouvem nossa explicação do Evangelho e talvez até mesmo aceitem, mas em seu íntimo, quando pensam no cristianismo e nos cristãos, imaginam o seguinte: esse é um lugar no qual minhas necessidades físicas e materiais são satisfeitas. Por isso, eles têm dificuldade em realmente ouvir o Evangelho, embora ele seja transmitido claramente para eles. Minha pergunta para você, meu querido irmão, com muito respeito: você está na igreja simplesmente porque está buscando um benefício, uma posição, uma cura, a libertação de um filho, a libertação do esposo, a libertação da esposa, né, o ganho de uma causa na justiça? Será que você está na igreja cultuando apenas interessado nessas coisas, ou você tem um compromisso com Deus? Há pessoas que vão à igreja apenas buscar a cesta básica. Elas não têm interesse em Jesus.
enquanto a igreja da cesta básica, elas estão lá. Quando a igreja corta a cesta básica, elas também abandonam a igreja. Mas o nosso dever, eu digo sempre que a igreja é uma agência educadora. Ela deve educar as pessoas. Aqui, o mais importante, né, é o evangelho todo. Glória a Deus. Então, nós aprendemos aqui, não fazendo do favor, no caso aqui o assunto em voga é a cura, a totalidade do nosso relacionamento com Deus e do anúncio do evangelho. Ficou claro? 7º lugar, usando seus servos como canal de cura. O título da nossa lição, a promessa de cura divina. Deus pode usar o homem como canal de cura? Sim, e Deus quer usar. Por isso existem entre os dons de curar. Nós vemos os apóstolos, por diversas vezes nós vemos eles atuando como cura, Diz a Bíblia que Paulo Pedro, ele mandava os seus aventais, lenços, e as pessoas que tocavam eram curadas, Então, nós vimos isso na vida no ministério de Jesus, vimos no ministério dos apóstolos, no ministério da igreja primitiva, Então, usando os seus servos como canal de cura, lá em Tiago está escrito, está alguém alegre, cante, está alguém triste, ore, está alguém entre vós enfermos, chame os presbíteros da igreja, unjam-no com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Vamos ver aqui o primeiro tópico e subtópico 3, que vai nos dizer assim: ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja, e, se fosse o caso, também acompanhada da confissão de pecados. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus, os canais, ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Nós estamos fazendo isso aqui. Então, muito importante. O servo, os servos de Deus como canal, os obreiros, presbíteros que oram ungindo com óleo, e você também. Pastor, eu moro distante da igreja, moro distante dos presbíteros, Eu posso orar por alguém? Pode orar por alguém, você não precisa chamar o pastor, chamar qualquer pessoa, qualquer crente pode orar por qualquer crente. Nós não colocamos para que qualquer membro saia ungindo por aí as pessoas, porque biblicamente não é assim que funciona. Mas onde você estiver, você pode orar por qualquer pessoa, pelos seus familiares, pelos seus vizinhos, sem nenhum problema. Então, usando seus servos como canal de cura. Terceiro tópico e subtópico 3, nós vamos ver aqui também outra observação interessante. Terceiro tópico e o subtópico 3. Veja só, há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar. Olha aí a gente fazendo a nossa parte. Então é preciso crer e é preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com o azeite. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Claro, Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Então, isso é muito importante. Ok, queridos, vamos então, já caminhando para o final, vamos para o 8º tópico. Nós estamos estudando, quero repetir sempre o tópico para os irmãos perceberem que nós estamos atrelados ao tópico. A promessa de cura divina. Eu coloquei aqui como 8º tópico, entendendo
o pecado como a fonte de todos os males. Muito bem. Primeiro, vamos ter cuidado, né? Nós não estamos dizendo aqui que todo crente que está doente é porque está em pecado, né? Foi isso que os amigos de Jó, né? Entre aspas, né? Queriam dizer que aquilo que ele estava passando, aquele sofrimento na sua carne, aquilo era fruto de pecado, né? O crente não fica doente só, né, porque está em pecado. Às vezes a doença é fruto de um pecado, mas às vezes não é. Mas as doenças, de modo geral, elas derivam do pecado. As doenças entraram no mundo com a queda do homem. Vamos ler aqui. Tópico 2, subtópicos 1 e 2, vai dizer assim: a origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência de nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhada de dor, sofrimento e morte. Mais embaixo, cura divina tem como a base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano, né? O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta, né? Diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O fato é que o pecado e o advento das doenças, o fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Então, irmãos, com a entrada do pecado, através dos nossos pais, Adão e Eva, né, não só as doenças, mas outra série de males têm acometido a humanidade. A própria natureza tem sofrido com isso. Então, queridos, nós vemos aqui que devemos entender que todas essas tragédias, não é, que nós vivemos hoje, a corruptibilidade do nosso corpo, as doenças, não é, e as tristezas, e as angústias, e as mortes, tudo derivou do pecado do primeiro homem. Mas graças a Deus que o segundo Adão veio para nos restaurar, nos salvar e nos resgatar. Sinopse do tópico 2 vai dizer: as doenças tiveram sua origem na queda. Elas são uma consequência direta do pecado. Nono, então, e penúltimo lugar: glorificação que nos garantirá uma vida plena, isenta de todos os males. Bom, meus queridos, com o pecado lá do Éden, nós também tivemos como consequência as doenças, a morte física e etc. Mas há um estado que a igreja aguarda, que é o estado de glorificação. Então, nós cremos que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e o nosso corpo passará por uma transformação, como o corpo de Jesus, né? Um corpo glorificado. Claro, né, irmãos? Bactéria, vírus não atingirá mais esse corpo, a velhice não atingirá mais esse corpo, doenças, males, né? Lá não haverá nem choro, nem lágrimas, né? Então, essa glorificação plena nos garantirá uma vida plena, isenta de todos os males. Tópico 2 e subtópico 3, nós vamos achar este comentário, que diz assim, lá no finalzinho do subtópico 3. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido, conforme Romanos 8, 23. Por isso não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Então nós não podemos criar um conflito, porque eu oro e creio que Jesus cura,
eu não posso procurar o médico. Agora, a nossa recomendação é, se você crê e você ora, aguarde a resposta de Deus pelo menos, né? Para você ter aí a certeza se foi Jesus que te curou, não é? Se não, muitas vezes é Deus que nos autoriza a ir ao médico, né? Ele faz como Ele quer. Às vezes, irmãos, a doença, ela é um processo que nós temos que passar. Ainda hoje nós estávamos ministrando na igreja e falando sobre isso, né? Às vezes você sabe para o que Deus lhe chamou, você tem uma profecia de Deus daquilo que Deus vai fazer em sua vida, mas você não conhece o processo. E há pessoas que nesse trato de Deus para desenvolver um caráter cristão, muitas vezes passa por enfermidade e não adianta orar, que não vem cura, né? Então, Deus, quando tem um projeto na nossa vida e ele tem um caminho a ser percorrido, nós vamos ter que percorrer esse caminho mesmo, né? Então, muito bem, nós não podemos, então, dizer que é incompatível orar por cura e procurar médico. Não é incompatível. Não é? 10º lugar, sendo curado para a glória de Deus. Eu geralmente encerro esse último tópico assim, porque quando eu busco a cura divina, irmãos, seria bom dizer para Deus por que eu quero ser curado. Porque às vezes a nossa intenção ela é medíocre. Às vezes alguém quer ser curado apenas para parar de sentir dor. Às vezes alguém pode querer ser curado para parar de comprar remédio. Outros querem ser curados para não ter que ir ao hospital, não é? Mas eu creio que tudo que você pedir ao Senhor, peça para a glória de Deus. Eu já orientei, já falei em vários vídeos nesse canal. Eu quero casar. Então diga assim, eu quero casar para a glória do teu nome, Senhor. Eu almejo um ministério na igreja. Você quer um ministério para quê? Para se mostrar, para aparecer? Ou você quer um ministério para a glória de Deus? Então, meus irmãos, coloquemos para a glória de Deus, porque 1 Coríntios 10, 31, né, Paulo vai falar de uma forma geral e ele diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Talvez sua cura não tenha chegado ainda, porque você ainda não mencionou Deus. Eu quero ser curado para que eu possa ir mais à escola dominical, ir ao ciclo de oração, eu quero frequentar os cultos de ensino, eu quero participar da campanha de evangelização, eu quero cantar em um departamento. Deus, eu quero ser curado para ser produtivo na tua obra e para a glória do teu nome. Olha, quando o que você deseja está alinhado com o que Deus quer fazer na terra, você tem vitória certa em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, ficam aí esses 10 tópicos simples, modestos, mas com muito carinho, para que possa te ajudar aí no seu estudo ou na sua aula. Que Deus abençoe a todos então. Um abraço carinhoso aí do pastor Walter Pereira e até a próxima aula, se Deus assim o permitir.